A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe de forma especial. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um momento abençoadíssimo. Seu irmão aqui, Fernando Aquino, para mais um vídeo onde teremos a oportunidade de estudar aí mais uma lição na revista da editora Central Gospel, a revista LPD. E, é claro, o tema que estamos trabalhando aí são os fundamentos da liderança cristã. E a lição a ser abordada aqui hoje é a lição 9, cujo título é Esther, uma líder perspicaz. Esta lição tem o seu texto bíblico básico em Esther 7, versos 1 ao 6. E seu textual está em Esther 4, 14, que diz: Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. A palavra introdutória vai dizer-nos aí, vamos analisar uns pontos. Certa vez o rei Assuero ofereceu uma festa aos representantes das suas províncias. Ao mesmo tempo, Vasti, sua mulher, oferecia um banquete para as mulheres da casa real. No 7º dia do festejo, o rei mandou chamar Vasti com uma coroa real para mostrar sua beleza aos seus convidados. Ela, porém, recusou o chamado de Assuero. A atitude de Vasti deixou o monarca furioso. Assuero tinha um grupo de 7 conselheiros, um deles, Memucã. Considerando grave o ato de Vasti, aconselhou a Assuero a escrever uma carta na qual constasse que a rainha nunca mais poderia comparecer à presença do rei, que o seu reinado deveria ser dado a outra mulher. Seguindo o conselho dos que o serviam, Assuero mandou procurar moças virgens, de grande beleza, para ser rainha da Pérsia, no lugar de Vasti. Dentre elas, achou Esther, uma linda jovem judia. Então, irmãos, nós estamos aqui iniciando mais um vídeo, e neste vídeo a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre o livro de Esther, logo, é claro, a rainha Esther, e a gente vai trabalhar aqui essa visão ligada como a lição assim o faz, mais a liderança de Esther, ou pontos que podem auxiliar-nos quanto à nossa liderança baseados nesse livro inicialmente. É claro que a gente sabe que o livro de Esther é um livro muito interessante, um livro, um dos, acredito, mais interessantes que há no Antigo Testamento, já visto o fato de que muitas coisas correm ali, e uma delas é o estranho fato do nome de Deus não aparecer nesse livro, que faz com que alguns, às vezes, acabem até o contestando. Mas, o claro, é para nós o fato de que, embora o nome de Deus não apareça nesse livro, o que aparece em todo ele, em todos os seus capítulos, é a ação de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Isso é interessante, tá? Não dá para negar o fato de que todas as ações ocorridas nesse livro, todas as questões que esse livro traz, mostra para nós o agir de Deus, a soberania de Deus, a maneira como Deus, em sua infinita glória e graça, guardou, preservou ali os judeus dentro daquela região, a saber, a província de Susã. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar entender esses pontos claros. Vamos lá, para ganhar tempo aqui. Primeiro tópico diz aí, uma judia no Palácio Real. Vamos ver? O rei não sabia que Esther era judia, órfã de pai e mãe, criada por seu primo Mardoqueu, que a tratava como se fosse sua filha. Então, inicialmente, a gente já viu aqui, a introdução já nos traz a ideia de que o rei, Assuero, faz um banquete, uma festa. Inclusive, essa festa durou muito tempo. A gente vê inicialmente um banquete, uma festa de 180 dias e outra que se segue com 7. Por isso, um total aí de 187 dias ao final. E esse último banquete, ou essa festa de 7 dias, ela também ela ocorreu no momento em que, paralelamente, Vasti, a rainha, a esposa de Assuero, também fazia para as mulheres uma festa. Então, houve ali um período de 7 dias com 2 festas simultâneas, uma feita pelo rei, logo uma feita pela rainha. E, é claro, a gente percebe no início que, durante essa festa, ou ao cabo, aí, terminando essa festa dos 7 dias, o rei manda chamar a rainha que está na outra festa, e a rainha, é claro, não vem. E, com isso, haverá um decreto, lemos aqui, na qual a rainha será destituída de seu cargo. O Memucã, um dos conselheiros do rei, aconselhou que ele fizesse, promulgasse ali um decreto na qual a rainha seria destituída. Com isso, a rainha é destituída, o rei, bom lembrarmos que o rei estava embriagado quando assinou o tal decreto, quando fez,
e o rei pensa, né, sobre isso, sobre o que ele fez. Porém, um decreto de um rei, a gente vai perceber e descobrir isso claramente, que um decreto de um rei persa não poderia ser revogado. Logo, ao lembrar-se disso, ele sabe que não pode mais fazer nada quanto ao fato de ter destruído Vasti. Porém, ele também é aconselhado por seus servos a buscar dentro de seu reino ali moças virgens, das quais ele escolheria uma delas para suceder, ou melhor dizendo, para substituir a Vasti. E nessa história que vai entrar aí a Esther, que nós sabemos, chamava-se Hadassah, porém, o nome que ela recebe é o nome persa, Esther, estrela, seria aí o significado deste nome. E aqui nós já temos um pano de fundo para entrarmos na história, entendermos um pouco mais. A questão é o fato de que eu focarei aqui mais na liderança em si, pontos da liderança, do que na história propriamente dita, para ganhar tempo. Tá? Não será um comentário expositivo exegético do livro de Esther, mas faremos comentários devocionais baseados na liderança dessa mulher, desta rainha de Mardoqueu e outros personagens desse livro. Então a gente já começa a ver o primeiro tópico aí, 1.1. Vamos lá. O grande líder não procura tirar proveito pessoal de sua posição destacada. Deixe-me ler. Ávido por obter informações sobre Esther, Mardoqueu passeava todos os dias pelo pátio da casa das mulheres. O ponto claro aqui, gente, é o seguinte, para ganharmos tempo. O que acontece aqui? Nesse momento, o rei, então, faz um novo decreto, essas virgens vêm a ele. A partir daí, o rei, então, se interessa, ele se enamora, por assim dizer, por Esther. Ele fica maravilhado com a beleza, logo com a pessoa de Esther. Porém, antes que ele a conhecesse, a questão seria o seguinte: mulheres, essas virgens passariam, todas elas teriam um tempo específico, o rei passaria um tempo com cada uma dessas mulheres. E durante esse tempo que ele passaria com elas, era dado a elas o direito de fazer um pedido. Elas poderiam fazer ao rei um pedido. E o rei, é claro, lhes atenderia tal pedido. O ponto é que Esther, então, é escolhida para estar com o rei, porém, quando ela está com ele, mesmo tendo o direito de fazer um pedido, ela podia se fazer valer, assim dizer, dessa posição que ela teve, daquele momento em que ela teve especial, mas ela não fez. O ponto claro é, e a lição corrobora, está aqui, né? Esther, e a Bíblia também nos mostra isso, Esther não pediu nada. Está aí, ó. Quando chegou a vez de Esther, ela nada pediu ao soberano, que se agradou mais dela do que das demais. Então, eu acredito que, fora a beleza da mesma, fora outros adereços lá, eu diria, mas o ponto claro é que uma das coisas que também chamou a atenção do rei Assuero foi o fato dessa simplicidade, essa humildade, essa tranquilidade, o fato de que Esther não demonstrou ser gananciosa. Isso chamou a atenção do rei. Isso fez com que o rei olhasse para ela com outros olhos. Então ele não para olhar só para a questão externa, o estereótipo da mesma, a estética da mesma, a beleza, por assim dizer, da mesma, mas ele para olhar também para o interior. Ele vê em Esther humildade, ele vê em Esther simplicidade, ele vê em Esther confiança, ele vê em Esther uma mulher que não era ali uma pessoa, por assim dizer, que não era tão presa e tão ligada a questões materiais, mas era alguém simples. E para nós, gente, é interessante por quê? Porque estamos trabalhando liderança. E aqui, é claro, já fica, eu acho que só de a gente falar isso já fica muito claro a lição a ser extraída aqui. A lição de que o grande líder, sim, ele não procura tirar proveito pessoal. O líder, ele está mais focado, principalmente o líder cristão, ele está mais focado no reino, no nome do Senhor ser glorificado nas situações, do que simplesmente ele sair ganhando com isso. É alguém que não está a fim de tirar nada de ninguém, é alguém que está de ganhar para uma situação de alguém vai perder algo, mas é um líder, é alguém de Deus, levantado por Deus, usado por Deus para glorificar o nome de Deus. Tá? Um grande líder, ele não está se preocupando em só tirar proveito, em só buscar para si. Não é alguém ganancioso, como Esther também não foi. Tá? E um grande líder, um líder da parte de Deus, alguém que realmente louva e exalta a Deus com sua vida, logo com sua liderança, também é alguém que está interessado no crescimento, na expansão do reino, está interessado, logo também, é claro, interessada, já visto o fato de que há líderes femininas aí também na obra e no ministério, também está interessado ou interessada
em glorificar a Deus, em exaltar o nome do Senhor. Então, interesse não é o seu caso. E a primeira lição a ser extraída aqui é essa, tá? Que a gente não busque nas situações, nos cargos que temos, nos lugares onde fomos por Deus colocados, que a gente não busque estar tirando das pessoas, arrancando das pessoas, tirando sempre proveito, querendo sempre estar por cima, né? Como é o caso de Jacó, inicialmente ali, né? Nos seus primeiros anos, Jacó sempre buscava fazer isso, deu um jeitinho de estar por cima ali, em relação ao irmão, né? Passou a perna de ludibriar o irmão, logo também o fizera com o pai, mas futuramente, é claro, ele acabou arcando com essas consequências. Então, que a gente não busque tirar proveito das situações, mas que glorifique a Deus, exalte a Deus e as faça de acordo com como Deus quer. Continuando aqui, nós temos aí o segundo tópico. Um agagita na casa do rei. Vamos ler também esse segundo tópico para entender esse ponto claro aí. Leiamos, vamos lá. O rei promoveu Ramã, ou Amã, fique à vontade. Um agagita, a principal, né, o principal homem do seu reinado, do seu trono. Por ordem do rei, quando Amã passasse pelas pessoas, todas deveriam inclinar-se perante ele. Aqui nós já passamos a ter uma outra situação. Então, inicialmente, Esther entra em cena quando Rainha Vasti sai. No erro de Vasti, Esther aproveita da melhor maneira essa oportunidade, ela entende ali que é algo de Deus para ela estar naquele lugar. Ela demonstra sua humildade, demonstra seu trato, demonstra seu jeito. E ali isso cativa. Esther consegue cativar o rei Assuero, que agora a tem como predileta, como preferida entre as demais moças ali. E é claro, com isso, tornar-se-á agora Esther a nova rainha. Esther vai se tornar a nova rainha. E é interessante. E a lição já parte, eu estou seguindo a lição, não estou seguindo única e tão somente o livro, mas também a lição, para poder ser mais prático. E no tópico 2 a gente já passa a ter uma visão clara de um detalhe interessante. Entra em cena um homem, seu nome Amã. E está aí, né, um agagita. Lembrando que agagita, gente, é um etnônimo, ou seja, é um nome que é dado, uma palavra que é usada para descrever a etnia, a origem deste homem, quanto ao povo em que ele pertencia, ok? Um cananita, alguns entendem até como uma malequita, quem diga que é uma malequita. Então, agagita quer dizer isso, de onde ele veio, sua origem, ok? E aí nós temos Ramã ou Amã, lembrando que o hebraico daria o som de R, Ramã, mas usaremos aqui o português Amã. O ponto claro é que Amã entra em cena, Amã é posto como segundo no reino, segundo no trono, Amã é elevado a um posto muito grande, muito alto ali dentro daquela região, porém Amã é alguém com ego muito inflado, ego muito inchado, e Amã, ele exigia que as pessoas, quando ele passasse, se inclinassem perante ele, né? E eu acredito que você já conheça alguém assim. E eu também conheço muitos assim hoje, infelizmente, até na obra de Deus. Mas o ponto é que, a partir daí, vai se iniciar um grande problema. E é isso que a gente vai tratar aqui, a partir desse ponto da lição. Então, nós temos aqui, ó, 2.1, um genocídio decretado. Vamos entender isso aqui para ficar mais simples e mais fácil para a gente. Mardoqueu nunca se inclinava perante Amã. Por ser judeu, ele afirmou que jamais faria tal coisa. Assim, para vingar-se de Mardoqueu, Amã decidiu exterminar todos os judeus que estavam espalhados pelas províncias do rei Assuero. O que acontece aqui? A partir daqui nós percebemos que esse Amã passava, as pessoas se inclinavam, porém Mardoqueu dizia no seu coração, eu não farei isso. Haja visto o fato de ser ele judeu, de só se inclinar perante o Deus de Israel, Amã agora está achando que todos se inclinarão, mas Mardoqueu não se inclina. Porém, é interessante que o que dá-nos a entender, biblicamente falando, é que Mardoqueu foi denunciado, né? Talvez Amã não tenha percebido ou visto a princípio, ou talvez um detalhe, já visto o fato que muitos judeus estavam naquela província, mas pessoas foram até Amã com essa queixa. Olha, há um aí na província, seu nome Mardoqueu, que habita dentre os judeus, e ele não se inclina perante o Senhor, Amã. O Senhor passa aí, a gente se inclina, a gente o reverencia, mas ele não faz. Sabendo disso, de posse dessa informação, Amã agora passa a perseguir Mardoqueu. E no afã de perseguir Mardoqueu, ele descobre, é claro, que Mardoqueu não fazia pelo fato de ser judeu. E já que Mardoqueu não fazia, haveria muitos entre os judeus que também não fariam. E com isso,
Amã cria um plano ardiloso em seu coração de matar, de tirar a vida de todos os, ali diria, judeus. O ponto claro é que a pergunta que faríamos é: o que nós podemos extrair quanto à liderança disso aqui? O genocídio decretado. Já visto o fato de que a lição trabalha a liderança, eu vou tentar, na medida do possível, é claro, trazer pontos para a liderança baseado em todos esses tópicos e subtópicos dessa lição. Eu diria aqui o seguinte: dentro de um genocídio decretado, nós nos perguntaríamos inicialmente: o que está acontecendo nessa situação? Amã é o líder e Mardoqueu não se inclina, então nós estamos vendo um caso de insubordinação, ou seja, Mardoqueu está sendo insubordinado perante o Amã, né? É algo que a gente vai tentar trabalhar a partir de agora. Vejamos. O ponto é, gente, que nós precisamos analisar muito bem isso aqui, porque existem casos que muitas vezes nós, como líderes, temos problemas com certas pessoas. Parece que alguns não obedecem aquilo que nós pedimos, orientamos para fazer, parece que alguns não são muito, eu diria, afetos à nossa liderança. Então nós precisamos diferenciar, e isso aqui vai nos ensinar a diferenciarmos quanto ao fato de sermos líderes, o que é uma insubordinação daquilo que não é. Muitas vezes nós temos pessoas que têm dificuldade de obedecer-nos. Talvez essa dificuldade de obedecer-nos paire sobre o fato de que nós não estamos sendo talvez bons líderes. O fato de sermos líderes na casa de Deus não significa dizer que as pessoas têm que fazer tudo o que nós mandamos. Eu estou aqui, fui posto como líder e agora você tem que me obedecer. A obediência não deve ser cega. A obediência deve ser pautada em preceitos, em questões plausíveis, questões baseadas, é claro, na palavra de Deus. Eu, como líder, ainda que seja um líder na casa de Deus, um líder na igreja, isso não significa dizer que eu tenho que mandar as pessoas fazerem o que eu quero, o que eu acho melhor, o que eu acho que deve ser feito. Não é a minha opinião que vai valer, mas a Bíblia, a palavra de Deus e o que Deus quer para nós. Talvez eu esteja sendo um líder na casa de Deus que esteja dando uma ordem que não condiz com a própria palavra. É lógico que tal liderado não me obedecerá. Então, esse é o caso. Amã deu ordens que um judeu fiel, como era Mardoqueu, jamais cumpriria. Então, a lição que eu extraio daqui, para você líder que me assiste aí, porque a revista fala de liderança e eu não vou falar de outro assunto aqui, o ponto claro é o seguinte: eu sou muito fiel, eu gosto de ser muito fiel ao que está sendo proposto nas lições. O ponto claro é entender isso aqui. Então, fica aí um exemplo. Mardoqueu era um homem insubordinado. Se desobedecer a Amã implicava em obedecer a Deus, então o correto era desobedecer a Amã. Então, esse é o ponto claro. E nós pegamos um gancho lá em Atos, quando Pedro disse: julgai vós mesmos, se é lícito obedecer a Deus ou aos homens. Então, foi o que aconteceu, foi o que Pedro falou. Então, resumindo, a lição a ser extraída aqui, liderança. Se eu estiver obedecendo o meu líder e essa obediência estiver quebrando um preceito divino, que eu não obedeça. Mas o líder da igreja mandou fazer não sei o quê, mandou fazer... Tá, até essa ordem tem que ser analisada. Eu preciso obedecer no Senhor, guiado no Senhor. Não, mas me mandou, eu tenho que fazer. Então, olha o exemplo aí. Um exemplo assim, para você que é líder também é um bom exemplo. Então, antes que você peça, mande, ou como você quiser julgar, falar, que alguém faça alguma coisa, procure saber se esse pedido, essa tal ordem sua, está pautada, ela tem base na palavra de Deus. Se Deus endossa isso. Se não, não peça, não mande ninguém fazer nada, tá? E você, liderado, obedeça no Senhor. É um conselho que eu dou a você aí, ok? Então, Mardoqueu não era insubordinado. Mardoqueu era muito obediente a Deus. Logo, obedecer a Deus implicou na desobediência a Amã. Okay? Então, nesse caso, vale obedecer a Deus, quando a ordem do líder é contrária à ordem de Deus. Então, temos 2.1.1. Assuero deixa-se conduzir pelo ódio de Amã. Vamos ler aqui um pouco também. O rei apreciou a ideia. Assim, de acordo com Amã, a data da morte coletiva dos judeus que habitavam em todo o Império Medo-Persa foi marcada. Em seguida, expediu-se um documento a todos os príncipes e governadores anunciando o dia da execução coletiva. Vamos lá, deixa eu ler mais, né? Ao saber da notícia, todos os judeus entraram em estado de luto. Mardoqueu saiu pelo meio da cidade de Suzã, vestido com saco de cinza, com grande e amargo clamor. Vamos lá.
Nesse ponto aqui, embora o assunto seja o que Amã fez, o foco aqui, para você, professor, consiste no fato do erro cometido por Assuero. O líder que se deixou levar, se deixou conduzir, tá? Se deixou levar para a situação. E aí você já leu o texto, já sabe. Amã arquitetou um plano, o plano tinha como alvo, como foco, matar, logo destruir os judeus, mas a partir daí nós aprendemos o quê? Que, infelizmente, Assuero acabou caindo no plano de Amã. O que a gente pode extrair aqui como lição para a liderança, já que estamos falando sobre uma liderança perspicaz? O ponto claro é o seguinte: haverão casos, sim, existem casos, nos quais você, como líder, recebe queixas. Você lidera sobre pessoas e pode acontecer de uma dessas pessoas vir a você com uma queixa relacionada a outra pessoa. E aí você acaba muitas vezes pautado na queixa da pessoa que vem a você, tomando uma decisão errada, sem antes parar para ouvir o outro lado. Então a lição de liderança que eu extraio aqui, a lição de liderança que eu posso aplicar aqui, eu diria é aplicável ao assunto, é essa. O erro de Assuero foi dar ouvidos a Amã sem primeiro entender todo um contexto. Então, líder que me ouve, quando alguém for a você com uma queixa, saiba que você precisa entender toda a fundamentação por trás dessa queixa. Alguém falou mal de fulano, fulano não está me obedecendo, fulano não está fazendo o que eu estou mandando. O senhor, ou sei lá, pastor, tem vários hoje no Brasil, a gente tem que entender o processo. Eu quero pegar um contexto geral aqui. Mas você me pediu para que eu repassasse as suas ordens aos demais para que fosse cumprido. Mas, porém, fulano não quer obedecer, fulano não quer fazer, fulano não quer cumprir. Antes que você vá pela ideia de quem está na sua frente se queixando de outrem, coloque ambos junto ao outro. Pare para ouvir os dois lados. Se não quer um confronto entre ambos, já ouviu essa parte queixosa, vá até outra parte. Procure a outra parte a fim de entender o que está realmente acontecendo. Então, o erro de Assuero foi se deixar conduzir pelo ódio de Amã. Em que sentido? Ele ouviu o que Amã tinha a dizer, ouviu a queixa de Amã, mas não parou para conversar com nenhum judeu para entender o que estava realmente acontecendo. Tá? Ele acabou assinando, fazendo um decreto e dando a Amã poderes, tanto é que uma data saiu promulgada para a morte dos judeus. Então, cuidado, líder. Quando vierem a você com queixas, ouça ambas as partes e faça algo que lhe fará compreender tudo o que está acontecendo. Tá? Entenda todo um contexto e não um só. É o que eu diria, é o que eu aplicaria para essa lição, para te ajudar, para te auxiliar. Continuando então, vamos lá. Nós temos aí o terceiro tópico. Partimos agora para o terceiro tópico, que diz aí: Deus usa uma judia para vencer um agagita na corte persa. É o título do terceiro tópico. Leiamos. Esther mantinha-se alheia aos acontecimentos externos ao palácio, até que as moças e os eunucos que cuidavam dela informaram-na sobre o que estava ocorrendo, dando-lhe ciência de que Mardoqueu estava à porta, vestido de cilício. Vamos lá. A partir daqui, nós passamos a entender aquele momento, aquele ponto onde, uma vez promulgado, uma vez pronto e feito já o tal decreto, haverá uma sentença para os judeus, e a sentença é a morte. Todos os judeus espalhados pelas províncias morrerão. E aí, a princípio, Esther não está ciente do que está acontecendo, até que a informação chega a ela. Os que estão próximos a ela contam o que lhe está acontecendo, inclusive que Mardoqueu, seu primo, né? Porque existem dúvidas. Algumas pessoas costumam dizer que Mardoqueu era tio, outras vão dizer que Mardoqueu era primo. Mas o hebraico está lá, Ben Dod. Ben, filho, Dod, tio. Filho do seu tio, logo, filho do tio, primo. Então, Mardoqueu era primo dela. Então, seu primo Mardoqueu agora está vestido de cilício e ela vai procurar saber o que acontece. E aí a gente vai entrar agora para poder falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, continuando. 3.1. O grande líder discerne o tempo da ação. Vamos entender isso aqui. Eu não vou ler tudo para ganhar tempo, gente. Você que me ouve aí. Esther constrangeu-se muitíssimo com o pedido de Mardoqueu, pois ela corria risco de morte, caso comparecesse à presença de Assuero sem ser solicitada. Vamos entender esse ponto aqui. O que nós temos aqui quanto à revista? O grande líder discerne o tempo da ação. Então, para lideranças, o que aconteceu ali foi o seguinte: Esther vai falar com Mardoqueu e descobre o que está acontecendo, e Mardoqueu lhe pede para que ela possa intervir na situação.
Mas, é claro, algo que Esther sabia muito bem, já visto o fato que estava no palácio, era que ela não poderia ser entronizada na presença do rei, ela não poderia entrar na presença do rei sem que o rei lhe solicitasse. Isso é interessante. Então, sabendo disso, é claro que ela está consternada, ela está triste, ela está preocupada, inclusive, com sua própria vida, mas o que Mardoqueu lhe abre os olhos também é para o fato de que, embora ela estivesse ocultando sua identidade, porque percebamos, Esther não falava, ela não dizia para o rei. E quando o rei descobrisse, teria isso como uma espécie de traição, logo ela seria morta também. Então, Mardoqueu usa esses dois pontos para falar com sua prima. Olha, o edito foi promulgado, aí, o edito foi feito. Todos nós judeus morreremos. Logo, você também morrerá, assim que o rei souber. É claro que com isso, pensando em seu povo, pensando em seu Deus, pensando em sua nação, Esther decide ir falar com o rei Assuero. Decide falar. Então, o que acontece aqui? Aqui, eu diria, a ponto de liderança, uma aplicação é que nós, como líderes, precisamos saber o quê? A hora de agir. Porque é muito comum em situações de liderança onde a gente fala, orienta, aconselha, tá ali falando, e vamos, tal, gente, façamos assim, faz assim. Só que existe um momento, o líder não pode perder de vista. Guarda isso aí, líder. Você não pode perder de vista quando chega a hora de agir. Há situações que a gente precisa agir. É claro que uma liderança tem que ser toda trabalhada no sentido de a gente fazer, se programar quanto ao que vai fazer, né? A gente vai, que é todo um processo, mas há momentos que não dá para só falar, não dá para só, eu diria, teorizar as coisas, mas a hora da prática, a hora da ação, a hora de agir, a hora de pôr a mão na massa, a hora de fazer. Então, o ponto claro é isso aqui. Esther entende que esse é o momento. Ela precisa agir. Porque se não houvesse de Esther uma ação, haveria a morte de seus irmãos, por assim dizer, nação, e logo a dela. Então, há momentos, líderes, que nós não agirmos, nós também seremos prejudicados. Todo o processo é prejudicado e nós também com ele. Então, o líder precisa discernir, saber realmente quando falar, e falar nem sempre. Falar não quer dizer que não seja uma ação, né? Aconselhar, orientar, é também uma forma de ação. Mas existe aquele momento que a gente tem que fazer acontecer, chegar e agir. Esther entendeu que essa é a hora. Eu vou ter, não tem outro jeito, terei que me apresentar ao rei. A única maneira de tentar reverter o quadro, reverter a situação, eu me apresentando ao rei, eu indo ao rei, eu indo falar com o rei, mesmo que ocorra perigo. Pereça eu, disse ela, olha aí, pereça eu, ou seja, mesmo que isso resultar na minha morte, eu irei. Então ela deveria se apresentar ao rei, chamar o rei, e ele com o cetro na mão, se ele estendesse o cetro, ela tocasse ou beijasse o cetro, logo diria que o rei estaria recebendo. Então, líder, precisamos saber a hora certa, o momento certo de agirmos e não ficarmos só protelando, falando, pensando, idealizando as coisas, mas agir de maneira plena e clara, tá ok? Vamos lá. Tem mais aqui. Continuando aqui, nós temos aí mais um. 3.1.1. Esther deixa-se conduzir pelos apelos do seu povo. Leamos. Mardoqueu insistiu no seu apelo, mandando informar a Esther que nem mesmo ela escaparia da morte, uma vez que o decreto real abrangia todos os judeus. Aí eu vou pegar a parte final, tá? Você que pega a revista aí. Ao vê-la, Assuero apontou-lhe o cetro que tinha em mãos, e Esther tocou em sua ponta. Em seguida disse a ela, qual é a tua petição? E te se dará. E qual o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. O que nós temos aqui agora é Esther se apresentando. Ou seja, ela entendeu que era hora de entrar em ação, ela entra em ação, se apresenta ao rei e o rei a recebe. A pergunta que nós fazemos aqui é, qual foi a motivação de Esther? Por que Esther se colocou diante do rei? Porque a motivação da Esther era o bem comum, era o bem-estar do povo. A motivação de Esther era algo que traria bênção, benesses ao povo de Deus. Ou seja, líder, se a sua motivação é
proteger, salvaguardar e glorificar também, junto a isso você está fazendo as coisas de Deus, aí vai dar certo. Se é proteger o povo de Deus e a obra, se é estar ali junto à obra de Deus, certamente. Então, o ponto-chave aqui é Deus dá a Assuero o entendimento de que ele deve receber Esté. Por quê? Porque Esté está indo cuidar dos interesses das coisas de Deus. Tudo que o líder se predispõe a fazer, e o resultado disso é a glorificação do nome do Senhor, e a santidade de Deus sendo apresentada, e o povo de Deus sendo guardado, certamente isso vai resultar em vitória, em bênção. O problema é que alguns líderes, às vezes, têm ideias na mente, querem pôr essa ideia, querem expor essa ideia, ou pôr essa ideia para fora, talvez essa ideia não vá condizer com a palavra de Deus, e aí isso vai gerar problema, isso vai gerar adversidade. Então, a questão clara aqui, a resposta aqui, líder, é a motivação. Esté está motivada pelo desejo certo. E aqui eu aconselho você, professor da EBD, a traçar um paralelo. Qual seria o paralelo? Esther se coloca diante do rei para livrar o povo de Deus. Tá? Ela não está visando uma causa particular, ela está visando algo que vai trazer benefício a todo o reino dos céus. Mas, de contrapartida, lá no Novo Testamento nós temos Salomé, que é inserida no contexto. Então, Esther foi inserida por Mardoqueu. Mardoqueu, visando bem, vamos fazer melhor aqui, vamos lá, ao vivo é assim. Não vou editar não tem corte aqui nos meus vídeos não. Ao vivo é assim mesmo. Então, deixa eu melhorar aqui. Mardoqueu vai a Esther para que Esther vá ao rei em prol do povo, logo da glória de Deus. Deu certo. Glória a Deus. Porém, lá no Novo Testamento você tem o caso aí de Herodias. Então, de um lado, Mardoqueu, no Antigo Testamento, no Novo, Herodias. Mardoqueu vai a Esther para o bem, Herodias vai até sua filha Salomé para o mal. Mardoqueu instrui a Esther para que ela, diante do rei, interceda pelo seu povo. Herodias, Novo Testamento, vai a Salomé e induz Salomé a fazer um pedido, na qual resultaria na morte, logo na decapitação de João Batista. João Batista tem a cabeça cortada, é decapitado, porque Herodias, com ódio de João, deixou o ódio falar mais alto. Salomé acaba bebendo da taça da ira de sua mãe e com isso é derramado sobre João. Porém, aqui é o contrário, né? A benevolência de Deus na vida de Mardoqueu, que por conseguinte instrui Esther, que por conseguinte vai ao rei, e glória a Deus por isso, você já sabe o resultado. Então é interessante, a motivação é que vai dizer. A motivação de Mardoqueu e de Esther, o povo de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus. A motivação de Herodias para com Salomé, a morte de João, a vingança, a ira. Olha aí. Então, o que vai fazer valer, líder, é a motivação. Líder, se a sua motivação é correta, a obra de Deus será feita gloriosamente. Continuando aqui, para ganharmos tempo. 3.2, o grande líder discerne o tempo da estratégia. Vamos lá, vamos entender. Você vai perceber aqui, gente, você já percebeu que eu não edito, então vou mandar aqui ao vivo, que às vezes eu não vou poder ler toda a revista, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Estou com 33 minutos aqui, estou tentando ser breve, tá? E objetivo. O que eu não consegui falar aqui, meu zap sempre fica no final. Você pode mandar uma mensagem, você será muito bem atendido aqui. Se você é uma irmã abençoada, uma mulher, uma varoa, logo, minha esposa vai lhe atender. Se você é um homem, tá certo que eu vou te atender, porque eu penso, minha esposa e eu, nós pensamos que o correto é assim, para evitar muitos e muitos problemas, tá? Que a gente tem visto aí, infelizmente. Então, fique à vontade para falar conosco quando você quiser. Continuando aqui, vamos lá. Então, o grande líder discerne o tempo da estratégia. Sabiamente, Esther disse que ofereceria um banquete para o rei no dia seguinte. Por isso, gostaria de contar com a presença de Amã. O rei consentiu e informou Amã. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui, gente? Esther, é claro, prepara um banquete e manda convidar quem? O inimigo, o Amã, que está doido para destruir o povo judeu. Inclusive Mardoqueu, né? Motivado pelo ódio por Mardoqueu. Olha que coisa interessantíssima que nós temos aqui. Olha que coisa muito, muito, diria, muito interessante. O fato de que o líder tem que ter em mente o seguinte: já detectou que há uma anomalia, um problema, já sabe que tem que agir,
já sabe que a motivação para agir tem que ser a correta, agora esse líder parte do pressuposto de que ele tem que ter uma estratégia. Ele não pode agir de qualquer maneira. A gente não pode, mesmo sabendo, a gente não pode resolver de qualquer jeito. Mesmo sabendo que as coisas estão complicadas, tendem a piorar, até para nós agirmos tem que ter uma estratégia. O líder não pode chegar, como diria o termo aqui, nós dizemos aqui, né, chegando. Ele precisa criar meios, planos, ele precisa ter toda eu diria aí, todo um processo para que ele possa seguir. Esse é o ponto, tá? Ele tem que ter todo um planejamento. O planejamento vai ajudar. Tem que ter o plano A, plano B, plano C, mas com Deus não tem plano B. Deus, tá, com Deus. Deus não falha, não erra, não peca, mas nós, seres humanos, temos a tendência de, muitas vezes, nos equivocarmos. Ok? Então ele tem que estar tudo esquematizado. E Esté tem uma estratégia. Ela faz um banquete no Palácio Real e convida o Amã. O camarada se achou, se encheu. Toda pessoa egocêntrica é assim, né? Se enche. Eu fui convidado a um banquete na casa do rei. A rainha me convidou. Saiu contando para todo mundo. Em casa, a rainha me convidou. Que foi isso e tal, e tal, e tal. Mas ainda na mente preocupado, mesmo sendo convidado, preocupado em destruir o Mardoqueu. Mas é interessante o seguinte, o ponto claro é aqui, que fica para nós, né, não é só o texto bíblico em si, embora de muitíssima importância. Mas já que é para líderes, o que fica para nós aqui é o seguinte, o líder tem que ter uma estratégia. E ele tem que saber, ó, a estratégia está pronta. Mas quando é que eu ponho em prática a estratégia? Ele tem que saber também. Ele tem que ter uma estratégia, mas saber também a hora de se fazer valer da mesma, usar a estratégia. E Esté tinha os dois. Ela tinha a estratégia do jantar, para como chegar ali para falar, e teve também o momento certo. Ela soube quando tirar essa carta da manga, ela soube como e quando usar essa estratégia. Então, para o líder fica aí a lição. Não é só traçar um plano, não é só planejar, mas tem planos que ficam no papel. Quantas ideias você que me assiste já teve e nunca pôs em prática? E eu aqui que estou lhe falando também já tive e não consegui, não pus. Porque talvez me faltou isso. Tem que planejar, tem que ter a ideia, mas tem que saber também quando pôr tal ideia em prática. Ok? Vamos lá. 3.2.1. Deus trabalha nas circunstâncias. Vejamos isso. Naquela mesma noite, o rei Assuero perdeu o sono e lembrou-se da conspiração tramada contra ele por Bigtan e Teres, os quais, né, haviam mandado matar. Assim pediu o livro das crônicas para reler aquele episódio e perguntou aos que serviam: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E a resposta foi: nenhuma. Então, olha que coisa interessante. Nesse momento, o que está acontecendo aqui? Nesse momento, o rei, após esse processo, se deita e Deus, glória a ele, glória seja dada ao Todo-Poderoso, envia na mente, né, algo assim interessante. E o rei não consegue dormir, a insônia. Então, eu diria que existe insônia não é algo bom para ninguém. Ninguém quer ficar sem dormir, mas tem a boa e a má insônia. Aquela que é para tirar o sono, tirar logo, nos fazer perecer, mas aquilo que muitas vezes nos desperta, nos faz ficar acordado para certas coisas. Então, saiba discernir entre a boa e a má insônia, não fisicamente falando, mas até mesmo espiritual. Mas voltando aqui à linha do texto, o rei perdeu o sono e aí foi pedir para ler. Leiam para mim as crônicas. E aí foi lendo, nessa brincadeira, houve o relato de que tentaram matar-lhe. E ele, lê direito isso aí para mim. Aí o rei pensou, tá aí o Mardoqueu, ou Mordecai, fica à vontade, tal, ficou sabendo, até contou da conspiração, falou, tal. E a pergunta do rei foi clara: o que eu fiz? O que foi feito para essa pessoa que me ajudou? O que foi feito? Que coisa foi feita para ele? Nenhuma, rei. O senhor não fez nada. Gente, o rei, eu não fiz nada. Olha que coisa interessante. Então, aqui nós vamos entender uma coisa. Líder, entenda. Quando as pessoas não reconhecem, ainda que as pessoas não entendam, não reconheçam a sua liderança, a maneira como você trabalha, entende uma coisa: Deus está agindo, Deus não está alheio para as coisas que nós estamos fazendo para Ele, por amor a Ele na obra.
Se não estamos servindo para agradar a homens, como Efésios fala, né? Não servindo, Efésios 6, não como que agradando a homens, mas a Deus. Se o nosso alvo, foco, meta é glorificar o nome do Senhor, Deus está vendo e na hora certa Ele vai agir. Deus está trabalhando. Aqui é para que nós, líderes, paremos um pouco, reflitamos um pouco no fato de que, enquanto estamos liderando e trabalhando para Deus, para o reino, Deus também está trabalhando. Não é você, não somos nós trabalhando e Deus descansando, Deus passivamente assistindo nós trabalharmos. Não, Deus está também trabalhando, tá? E na hora certa, a vitória, o reconhecimento, a bênção virá, ok? É a lição que eu deixo aqui para você, líder. Para um pouco, reflita sobre isso aí. 3.2.2, a humilhação de Ramã. Vamos ver esse detalhe aqui, vamos lá. Ramã entrou à presença de Assuero para comunicar que havia preparado uma forca para Mardoqueu. Mas, antes que dissesse qualquer coisa, o rei lhe perguntou: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Pensando que o rei falava dele, Amã sugeriu que tal homem trajasse vestes reais e montasse no cavalo do rei, com a coroa real sobre a sua cabeça, e que um dos príncipes de quem o rei mais se agradasse puxasse o cavalo pela mão, gritando: assim se fará o homem em cuja honra o rei se agrada. Para a surpresa de Amã, o rei disse que Mardoqueu era tal homem, e ordenou a Amã que se apressasse em cumprir tudo, exatamente quanto sugerira. Desculpa, mas não dá para não sorrir lendo um negócio desse. Como é irônico a situação, olha que ironia. O ponto claro é entender o seguinte aqui, gente, a humilhação de Amã. O ponto claro é entendermos que, quando estamos fazendo a obra, quando estamos trabalhando para o Senhor, ainda que hajam pessoas que, motivadas por N coisas, possam muitas vezes querer frear a obra, parar a obra, tentar nos parar, nos humilhar, se perseverarmos, Deus, na hora certa, vai abater todo o soberbo e vai exaltar todos aqueles que são humildes e fiéis à obra de Deus. O Amã chegou no palácio sorrindo, alegre, sorrindo. Vou contar para o rei. Recebeu a ideia em casa de fazer uma forca. Chega lá, vou contar para o rei. Quando ele se preparar para contar para o rei, mostrar o plano, o desenho, a maquete da forca, né, todo o projeto, o rei falou: peraí, Amã, antes que você fale o que você ia dizer, o que se fará a um homem em cuja presença o rei se agrada? Amã se encheu e falou: sou eu. Amã pensou: sou eu. Ó rei, eu já tenho tudo. Então, você percebe que Amã não tirou isso da cartola na hora ali da mente. Amã já ficava pensando. Aí o texto nos faz ver, Deus nos mostra através do texto, o que Amã ficava pensando. Um dia serei mais exaltado assim. Já pensou? Amã andar no cavalo do rei, ter, ainda que por frações de segundo, aquela coroa sobre a minha cabeça. Amã se encheu. Há pessoas que estão na obra como Amã, pensando só no glamour da obra, na glória da obra, na benesse da obra. Dá para ver os dedinhos aí? Tem gente querendo só isso aqui, ó. Só. Quanto eu vou tirar? Quanto eu vou lucrar? Quanto vai sair? Quanto vai ser? Só de olho nisso. Mas no final da história, o Amã teve uma grande surpresa. Aquilo que ele planejou para si, aquilo que ele projetou para si, ele teve que ver cumprir na vida de outro. E quem? Mardoqueu, aquele que ele considerava inimigo. Então, ainda que você não tenha ninguém como inimigo, não considere ninguém como inimigo, há pessoas ao seu redor que estão tentando parar. É o que eu disse lá na aula de Neemias. Você que não assistiu, assista lá. Muito boa aula. E aí o ponto é entender o seguinte, gente. Nós precisamos discernir, entender esse ponto. Que não seremos nós que humilharemos os exaltados. Nós continuaremos fazendo a obra e Deus é quem fará a seu tempo que esses exaltados se humilhem, esses exaltados sejam humilhados. Deus é quem fará isso, que a gente entregue a Deus. Senhor, fulano é contra, Betrano é contra, mas eu estou aqui fazendo e o Senhor sabe lá, o Senhor lide lá com essa pessoa. Eu continuaria aqui firmado na rocha, firmado no Senhor. E aí, o Mardoqueu assentado no cavalo, que cena bonita, né? Eu gosto desse texto demais. E o Amã, não que eu seja dos tipos, tá? Eu não sou daquele do tipo sabor de mel, são da vingança, não é minha praia, eu não sou chegado a isso, porque na teologia da vingança, a vingança pertence a Deus. Mas que esse texto é bem interessante, tá?
Então, o ponto é que aí, lição para você, líder, faça a obra. Não olhe para quem está te oprimindo, te apertando, ou tentando te humilhar, jogar você para baixo. Firme na rocha, clamando a Deus, e Deus é quem fará isso. Aguarde, espere, há um tempo para tudo. Ok? Continuando, 3.3. O grande líder discerne o tempo dos embates decisivos. Vamos ver isso aqui. Na hora do banquete, o rei lembrou-se da promessa feita a Esther. Até então, Esther não havia pedido nada para si mesma. Ela havia guardado esse crédito e soube usá-lo na hora certa. Deixa eu ler o final também. Por ordem do rei, Amã foi enforcado na corda que preparou para assassinar Mardoqueu. Assuero revogou o decreto de matança aos judeus e Mardoqueu foi promovido a segundo homem depois do rei Assuero. Olha aí, gente, o desfecho dessa história abençoada. Olha o desfecho. A Esther preparou o cenário para que Amã fosse desmascarado. Mas para que isso ocorresse, ela deveria dar a última cartada. Esther deveria dar o checkmate ali na toma do xadrez. Diz aí, eu não entendo nada disso, não é minha praia. Mas o que acontece aqui? O ponto claro é que o líder precisa entender uma coisa. Existem os embates, existem os debates, existem aqueles momentos difíceis da obra. Mas haverá uma hora em que a gente precisará agir de maneira decisiva. Por mais que a gente passe uma vida evitando os confrontos, infelizmente, líder, você precisa entender que haverá um momento em que você terá que confrontar, ainda que mesmo em tristeza no coração, você terá que confrontar aqueles que são contrários ao que Deus planeja. Porque se nós sucumbirmos diante deles, a obra de Deus perece, a obra de Deus sofre. Há almas aí em jogo, há vidas em jogo, há coisas maiores que nós, inclusive. Nós somos chamados para fazer a grande obra de Deus e temos que estar atentos. Então haverá um momento em que nós precisamos, querendo ou não, partirmos para o embate, mas o decisivo, o tudo ou nada, partir para o tudo ou nada. Decidimos a questão. E Esther partiu para o tudo ou nada, e glória a Deus, foi tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo na presença de Deus. Amã foi desmascarado e, por conseguinte, isso resultou na própria morte de Amã. O inimigo que planejou, projetou a morte, montou a forca, fez tudo que ele tinha. Ou seja, entenda isso aqui. Do lado de lá, o inimigo tinha tudo planejado. Por que nós, do lado de cá, não temos que ter tudo planejado também? Por que os anjos das trevas são prudentes quanto à sua forma de agir e nós temos que agir de maneira displicente? Não, olha aí. Esther, Mardoqueu, nos dá um grande exemplo de que nós, povo de Deus, temos que agir de maneira planejada, consciente, motivados pela glória de Deus. Esse é o detalhe importante aqui desse processo. Olha que história bonita e abençoada. É claro que há outros pontos do livro que eu não trouxe aqui, como a festa de Purim, a palavra pur em hebraico, sorte. São detalhes do livro. Porém, meus irmãos, eu digo encarecidamente a vocês que a lição é sobre liderança. Então eu optei mais por trabalhar liderança, que já está na capa da revista, está aqui, ó. Fundamento da liderança. Então eu estou falando de liderança. Você percebeu que eu não fiz um comentário exegético expositivo do livro de Esther. Até a lição fez algumas coisas, então eu deixei para a lição. Mas se você quer falar sobre o livro de Esther, a questão do hebraico de Esther, o aramaico, lá, o persa, o siríaco antigo, a gente também pode falar, mas não para esse vídeo aqui, o foco é liderança. Então eu termino aqui com liderança. Então, o Fernando Aquino fugiu de alguns assuntos. Não, eu não fugi. Eu foquei em liderança, só isso. Estou tentando ser fiel à liderança. O grande líder discerne o tempo dos embates decisivos, é isso aí. Você entender, nós entendemos que a gente vai precisar uma hora partir para o embate. E aí eu concluo a lição, tá? Dizendo aí para nós que Deus usou Esther para liderar uma situação difícil e salvar toda uma nação. Ok? Sua sensibilidade para discernir os tempos mudou a história de um reino. Então nós, líderes, temos que ser sensíveis a o que Deus quer para conosco. Ok? Entender, assim como Esther entendeu, que ela, uma moça jovem, humilde, que entrou num palácio para substituir inicialmente uma rainha, acaba agora sendo usada por Deus para livrar todo o seu povo. Que essa seja uma lição que a gente carregue aí para sempre. Às vezes a gente entra numa liderança sem saber o que vai acontecer, mas Deus
se encarrega de agir. E aqui eu deixo o meu contato no final, 27, porque fala do estado do Espírito Santo. Meu telefone 999-38-767. Você vai entrar em contato conosco e terá ali a nossa presença. Digo nossa porque, é claro, já falei aqui, repito, não sou fã de andar por aí sozinho e não acho que um homem de Deus tenha que andar por aí sozinho, curtindo a vida à lavantê. Nós que temos família, temos que caminhar com a nossa família. Então, não saio sem minha esposa. Quando dá para levar o filho, às vezes não dá, deixo com minha mãe, tá? Mas ele é especial, eu gosto de levar meu filho. Então, se você for tocado por Deus a nos convidar, minha família e eu, nós iremos aonde você nos chamar. Qualquer parte do Brasil, fique à vontade de nos chamar. A gente vai lá falar do amor de Deus, pregar a palavra do Senhor, dar uma palestra, estudo bíblico, seminário teológico, capélio, o que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição, tá? Em nome de Jesus, servindo a Deus em família. Porque de nada me valeria sentar aqui diante desse vídeo, falar um monte de coisa bonitinha, com a minha vida toda desregrada contra a família. Eu não aceito isso, não quero isso, e Deus também não quer. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.